Nostalgia. Tá aí um sentimento muito estranho, porque, basicamente, nostalgia seria uma mistura de tristeza com felicidade, na qual você lembra de momentos felizes com tristeza ou saudade. E por causa dessa característica de depender de lembranças passadas, de vivências que você sente saudade, a nostalgia não é tão presente nos primeiros anos das pessoas, porque as pessoas jovens geralmente ainda não tiveram laços tão fortes com o passado. Porém, quanto mais o tempo passa, mais esse sentimento cresce. E é por causa disso que, geralmente, pessoas idosas falam muito aquela frase: "O meu tempo era melhor, o meu tempo era diferente". Porque ela lembra com nostalgia dos tempos em que era criança e que as coisas eram diferentes das de hoje. Outra característica muito estranha a respeito desse sentimento é o fato das pessoas estranhamente sentirem nostalgia por tempos que não viveram. Vou usar o meu caso, por exemplo. Eu sinto nostalgia muito da década de 80, 90, por causa dos jogos que tinham mais vida, mais química, mais interesse. Os filmes em que as histórias contadas eram mais interessantes, diferentes, exóticas, ou até mesmo por causa das músicas. As músicas daquela época eram perfeitas. E eu acho que isso acontece porque a gente consumia o conteúdo dessa época que não vivemos. E por causa disso, talvez estejamos uma ilusão do que realmente foi essa época. Porque pegamos só a parte boa e não prestamos atenção na que não é tão boa assim, né? Bom, como qualquer outro sentimento, ele vem por diferentes motivos a cada pessoa. Porém, uma característica específica da nostalgia é que pessoas da mesma faixa etária geralmente sentem nostalgia pelos mesmos motivos. Ou seja, a nostalgia é diferente para cada pessoa e para cada grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. Os meus avós sentem nostalgia dos tempos em que eram mais simples, em que a vida no campo era a principal rotina deles, em que as lembranças eram sobre os pais chamando eles para trabalhar. Já os meus pais são lembranças diferentes. Eles lembram dos bailes, das festas, das músicas da década de 90, 80. Já eu tenho uma nostalgia um pouco diferente. Eu sinto nostalgia muito em relação ao YouTube antigo, em que os vídeos eram mais simples, eram mais sem roteiro, sem muita edição, mas tinham mais vida. Eram vídeos em que pessoas faziam vídeos para pessoas. E, para minha irmã, nostalgia era sobre os tempos da pandemia, em que as coisas mudaram tanto. Nossa, que estranho pensar que já tem uma geração à frente da minha que já sente nostalgia. Acho que é isso que faz a gente perceber que tá ficando mais velho. É bom pensar que estamos evoluindo, mas ao mesmo tempo é triste de pensar que está acabando esse começo de vida. Pode ser um pouco clichê a frase que eu vou dizer agora, inclusive acredito que já disse em outro vídeo, mas não fique triste porque acabou. Fique feliz porque você pode ver essa época. Bom, eu demorei um pouco para postar vídeo, porque eu tava com uns problemas aqui, mas eu vou voltar com o cronograma normal. Enfim, aqui valeu Guts e até a próxima.